Olá, meu amigo, olá, minha amiga. O assunto mais procurado neste site é sobre os custos do inventário. Não por acaso, a maioria se assusta quando descobre o tanto de dinheiro que terá que gastar com o processo de inventário. Sim, gasta-se muito e é por isso que muitas pessoas abandonam o processo inacabado e tantas outras sequer abrem o inventário. Mas o que é o inventário? E para que ele serve? Não podemos levar para o nosso túmulo nosso dinheiro, nossos imóveis, nosso carro. Quando morremos, devemos deixar esses bens para algum vivo. E a lei diz para quem devemos deixar esses bens. São os nossos herdeiros e legatários. Assim, quando uma pessoa morre, todos estes bens se transformam num bolo só, e esse bolo é imediatamente transferido para todos os herdeiros. Mas precisamos definir quem vai ficar com o quê. Como vamos dividir estes bens entre os herdeiros e eventual cônjuge? Precisamos transferir os documentos, as matrículas, os registros destes bens para os nomes dos herdeiros. E é para isso que serve o processo de inventário. E quanto vai custar isso? Essa é a pergunta que todos fazem, mas só é possível saber o valor exato quando o inventário já estiver quase pronto. Contudo, é possível termos uma ideia de quanto ele vai custar. São 3 os principais centros de custos do inventário, e são eles. O primeiro é o ITCMD. Eu coloco ele em primeiro lugar, pois é o mais custoso. O ITCMD é um imposto estadual, o imposto de transmissão causa-mortes e doação. Ele é devido toda vez que houver a transmissão de bens de uma pessoa para outra, seja por meio de morte, seja pela doação. A alíquota deste imposto vai variar de acordo com o estado onde a transmissão ocorre. No estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota é de 4% sobre o valor total da transmissão, ou seja, sobre o valor total da herança. Se o valor total da herança for de R$1 milhão, os herdeiros pagarão R$40 mil de imposto. O imposto será devido por cada herdeiro e cada um paga o valor correspondente ao seu quinhão hereditário. Existem algumas hipóteses de não incidência e isenção do ITCMD, mas elas constituem a exceção e elas podem ser encontradas aqui neste site. O segundo importante custo para o inventário são os emolumentos de cartório, para a emissão da escritura de inventário no caso de extrajudicial e as custas processuais para o caso de inventário judicial. Para cada hipótese, judicial ou extrajudicial, existe uma tabela progressiva de acordo com o valor total do patrimônio. No artigo Quanto custa o inventário, você poderá conhecer as tabelas. Por fim, os honorários do advogado representam o terceiro centro de custos que precisamos arcar para fazer o inventário. Importante entender que a participação de um advogado no processo de inventário é obrigatório e indispensável, seja qual for o inventário, judicial, extrajudicial, amigável, litigioso, poucos bens, poucos herdeiros, muitos herdeiros, não importa, é obrigatório. E acreditem, é fundamental o trabalho de um advogado no processo de inventário. Por mais simples que ele possa parecer, por mais descomplicada a situação, o advogado fará muita diferença, seja na escolha do procedimento, na negociação entre os herdeiros, no planejamento da sucessão e no planejamento da partilha. Os honorários variam entre cada profissional e os critérios para o seu arbitramento são o valor da causa envolvido, a complexidade do procedimento e, principalmente, se o inventário for consensual ou litigioso. Evidentemente que um processo de inventário litigioso é muito mais caro que um consensual e muito mais demorado também. Costuma-se cobrar um percentual variando entre 2% e 10% do valor do patrimônio. Muito bem, mas e aqueles que não têm condições de arcar com tantas despesas? O que fazer? Quem comprovadamente for incapaz de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento e da família, poderá requerer o benefício da assistência judiciária, isentando-se das custas processuais. Também poderá socorrer-se da Defensoria Pública de sua cidade, onde um defensor público, que é advogado, cuidará do processo de inventário. Quanto aos impostos, se não for o caso de isenção, ele terá mesmo que ser pago, podendo no máximo ser parcelado. Por fim, convido você a participar. Faça sua pergunta, comente, conte-nos sua história e nos ajude a ajudar.